estamos aqui reunidos em Teu nome, ó Pai, e Te louvamos, Te bendizemos, Te engrandecemos, ó Pai, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é o grandioso, santo Senhor, justo juiz, Criador de todas as coisas. E o Senhor, ó Pai, chama um povo para si, um povo criado por Ti, mas que separado dos demais, o Senhor chama esse povo para uma vida de dedicação, uma vida de resposta ao Senhor. E nós, ó Pai, nos identificamos com esse povo. Nós entendemos que somos o Teu povo e estamos aqui para atender esta convocação, para Te responder, ó Pai. Sabemos, ó Pai, que toda a nossa vida deve ser apresentada a Ti como um culto. Tudo que fazemos deve ser para a Tua glória, mas também sabemos, ó Pai, que este momento, de forma específica, é um momento em que o Senhor manifesta a Tua presença em nosso meio, enquanto nós nos dedicamos a Te louvar, a Te bendizer, a declarar a todos os ventos, ó Pai, que o Senhor é o nosso Deus. E nós estamos aqui para Te adorar. Então nós Te agradecemos por tão grande privilégio. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem nos sustentado. Te agradecemos porque o Senhor tem feito com que nada falte, ó Pai, daquilo que precisamos em nenhum dos nossos lares, dos membros dessa igreja. Não tem faltado sustento, não tem faltado, ó Pai, nada daquilo que nós realmente precisamos, porque o Senhor tem cuidado de nós. Não tem faltado nada também no que diz respeito à realização do nosso culto. O Senhor tem nos dado todas as condições para Te cultuarmos. E nós então Te louvamos, Te bendizemos e Te agradecemos. E pedimos que o Senhor, ó Pai, nos dê cada vez mais consciência de tão grande privilégio o Senhor tem nos dado. Pedimos a Tua bênção sobre todo este culto, ó Pai, e de maneira específica nesse momento, pedimos pela nossa santificação, pelo perdão dos nossos pecados. Nós acabamos de reconhecer a Tua grandeza, a Tua santidade, e reconhecemos agora também a nossa pequenez, ó Pai, a nossa condição de pecado, a nossa mazela na luta dessa vida cristã, ó Pai, com o coração caído, numa luta constante de tentação, pecado. Ó Pai, nós pedimos então que o Senhor nos santifique, usando inclusive os elementos desse culto, usando desse momento de comunhão contigo e uns com os outros, para nos santificar, nos conduzir, ó Pai, e dar-nos entendimento do perdão em Cristo Jesus. Ó Pai, conduza-nos em todos esses momentos para a Tua glória e a nossa santificação. Nós como igreja, ó Pai, também queremos interceder na manhã deste domingo, ó Pai, pelas famílias enlutadas que estão em grande número sendo invadidas, ó Pai, pela dor do luto. Luto que nos dói, que é estranho, que é confuso, mas que ao mesmo tempo o Senhor mesmo na Sua palavra nos orienta que o luto é instrutivo para todos nós. Portanto, nós pedimos o Teu conforto, o Teu consolo, aqui, ó Pai, em nosso meio, a nossa irmã Estela, ó Pai, que há pouco sepultou a sua irmã, ó Pai, nós pedimos que o Senhor console toda a família, que o Senhor conforte, que o Senhor conduza todas as coisas, para que haja aprendizado, crescimento e glorificação do Teu nome. No dia de hoje, ó Pai, nós também pedimos o Teu consolo, o Teu conforto sobre a vida da Leila, a esposa do Sabino, ó Pai, que durante esse dia também experimenta de forma muito particular o luto. O Sabino, ó Senhor, que de forma tão diferente de mim e de muitos de nós, teologicamente pensava, mas que em detrimento de tudo isso, foi usado pelo Senhor como instrumento de condução e até mesmo de bênção nas nossas vidas. Nós Te agradecemos pela vida dele e pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe seus filhos, seus netos e a sua esposa, que agora experimenta a viuvez tão nova, tão cheia de vida, ó Pai. Pedimos que o Senhor não permita que eles se percam, ó Pai, que eles se esfriem, mas que esse momento seja de crescimento, de bênção, de conhecimento ainda mais profundo e verdadeiro do Senhor, ó Pai. Conduza, ó Pai, todas as outras famílias que não citei os nomes aqui, de pessoas que têm experimentado
a tristeza, a morte, o luto. Conduza-nos, ó Pai, abençoa-nos, nós nos apresentamos diante de Ti, invocamos a Tua presença, em nome daquele que tornou tudo isso possível, até mesmo esta oração possível, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o nosso único Senhor e Salvador. É em nome dEle que nós estamos aqui, é em nome dEle que nós nos apresentamos, é em nome dEle que nós oramos, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino de número 11, Trindade Santíssima. Abramos nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 16.
Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, nós vamos ler verso de 1 a 4. Como instrução desse momento de dedicação, de gratidão, de dízimos e ofertas, nós vamos ler esses 4 versículos de forma alternada. Quando o apóstolo instrui a igreja acerca da coleta dos dízimos, das ofertas, ele diz assim: quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. Quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Ok, está aqui. Vamos, nesse momento, cantar mais uma vez e temos a oportunidade de agradecer ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas também. Assentar, irmãos, nós vamos ter mais uma oração de gratidão. Vou pedir ao diácono Caetano que faça essa oração nesse momento. Senhor Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem derramado a sua misericórdia sobre as nossas vidas, tem nos dado saúde, segurança e paz, e também tem nos sustentado com alimento, tanto físico quanto espiritual.
E te agradecemos agora por esse momento em que podemos entregar os dízimos e ofertas aqui na tua casa, Senhor. Que o Senhor possa estar direcionando esse dinheiro para a tua glória, em todos os trabalhos a serem realizados pela igreja. Que o Senhor capacite e dê sabedoria a toda a liderança que maneja esse dinheiro. E que o Senhor possa estar abençoando aqueles irmãos que estão passando por dificuldades, que eles possam ser assistidos por nós aqui na igreja, que estejamos atentos à necessidade dos nossos irmãos em Cristo. E por isso te rogamos para que o Senhor aumente a nossa comunhão com os nossos irmãos, Senhor. Abençoe o decorrer desse culto, para que estejamos atentos à tua palavra, para que possamos aplicá-la em nossas vidas de maneira eficaz, Senhor. Em nome de Jesus te oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias agora no Evangelho de João. João capítulo 12. Vamos continuar a observar este Evangelho que tem chegado no momento importantíssimo na narrativa dos fatos. Evangelho de João, capítulo 12. Eu vou ler a partir do verso 20 até o verso 36. A palavra do Senhor diz assim: Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa havia alguns gregos. E estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe comunicaram a Jesus. Respondeu-lhes Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma. O que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isso dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido a lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Respondeu-lhe Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Até aqui, vamos orar mais uma vez? Senhor, esta é a tua palavra, este é o teu povo, ó Pai, nós estamos aqui em culto a ti. Pedimos então que o Senhor nos fale claramente, ó Pai, pelo agir sobrenatural do teu Santo Espírito em nós, para que haja entendimento da tua palavra, da tua vontade, haja edificação, o teu nome seja glorificado, ó Pai, assim como nós percebemos o propósito de Cristo em glorificar a ti. Então, ó Pai, nos abençoe nesse momento, fala conosco, para que tu mesmo seja glorificado, ó Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos vendo esse evangelho desde o começo, desde o capítulo 1. E nós vimos já em dois momentos, lá no capítulo 2, no verso 4, logo no início, quando a mãe de Jesus fala ali da questão do vinho, tem uma situação toda, e Jesus diz: ainda não é chegada a minha hora. A resposta dele para alguém que diz: vai, está na hora, faz alguma coisa, haja, e ele diz:
ainda não é chegada a minha hora. Lá no capítulo 7, um pouco à frente, os irmãos de Jesus e irmãos de sangue de Jesus percebem uma oportunidade de uma grande festa em que ele poderia atrair muitos seguidores, uma vez que ele já tinha perdido um número gigante de seguidores. E eles dizem, é hora, vai, você precisa chegar no começo da festa. E Jesus diz para eles, o meu tempo ainda não chegou. E Cristo vai depois, em meio à festa. Veja, e aqui nesse texto, quando nós chegamos no capítulo 12, no verso 22, 23, Jesus responde, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. O que nós percebemos aqui claramente, irmãos, é que Jesus, ele tem controle, ele tem cuidado, ele tem conhecimento daquilo que ele faz, daquilo que do seu propósito de vida, do seu ministério, de forma que quando as pessoas acham que é a hora, ele diz, calma, eu sei o que eu estou fazendo, eu cumpro a agenda da vontade do meu Pai. E nesse momento, quando ninguém diz para ele que é a hora, ele percebe algo acontecendo e diz, agora sim, agora chegou a hora. Ele cumprindo e vivendo a agenda do Pai, que o enviou ao mundo com um propósito. E o que ele percebe que o leva a dizer no verso 23, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem? O verso 20 nos dá um sinal sobre isso. Veja, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. E aqui a palavra gregos nos dá a entender que não eram ali povo, os judeus ou helenistas ou outros, eram os gregos que eles chamavam de prosélitos. Veja, outros povos que já estavam confessando a Cristo como Senhor, outros povos que chegam ali e eles estão ali no contexto da festa judaica, mas nós percebemos que o Evangelho tem alcançado outras tribos, outros povos, porque estes gregos chegam aqui no contexto da festa e eles procuram os discípulos de Jesus. Eles procuram Filipe e André. Filipe fala com André e eles querem ver Jesus. Eles querem conhecer Jesus. E veja, nós temos visto ao longo do Evangelho que os judeus e muitos daqueles que perseguiam Jesus, eles querem sinais. E eles ficam o tempo todo querendo ver os sinais. Eles veem a Cristo, eles ouvem a Cristo, mas eles não querem isso, eles querem sinais, eles querem evidências, eles querem provas. Gregos de outros povos, e aqui vamos pensar no mundo que foi alcançado, e agora chega ali e diz, queremos Jesus. E essa é a diferença que nós vemos claramente no texto. Quando chegam pessoas de outros povos, gregos, fora do povo de Deus, fora do povo de Israel, que chegam e não querem ver sinais, não querem ver provas, não querem ver evidências, eles querem ter ocasião de conhecer Jesus, de ouvir Jesus. É nesse momento em que Jesus percebe que algo aconteceu, algo que ele aguardava está acontecendo. O fruto da sua semente, como o profeta Isaías anunciou, o fruto da sua semente está atingindo outros povos, está atingindo o mundo, e então agora chegou o momento, é chegada a hora. Então, quando Filipe e André comunicam a Jesus, ele diz, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Quando Cristo diz que é chegada a hora, irmãos, não pense você que ele não sabe o que o aguarda, ele bem sabe. E veja que neste mesmo texto, no verso 27, ele diz que a alma dele está profundamente angustiada, o que nos leva ao primeiro texto da nossa liturgia, lá na oração no jardim do Getsemane. Jesus sabe o que o aguarda, mas ele mesmo assim diz, eu sei o que esta hora reserva para mim, mas essa hora é a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Veja, isso para nós é um tanto confuso de entender. Alguém que diz, chegou a hora de eu ser glorificado. Agora, imagine você, chega o auge da sua vida, o propósito da sua vida foi alcançado, o momento mais alto, e esse momento mais alto envolve a mais profunda angústia e sofrimento da sua parte. Percebe que isso é diferente do que nós pensamos?
E por que é diferente do que nós pensamos para o que Cristo pensa? Ele nos explica isso no verso 24 até o 26. Quando ele usa a imagem da semente, daquela semente que para cumprir o seu propósito ela precisa morrer. Cristo entende, e aqui ele ensina, que para que se cumpra o propósito dele, é necessário que ele, como uma semente, fosse morto, fosse quebrado. Nós, e é o alerta que ele faz no texto, ao contrário disso, somos aqueles que amamos tanto o mundo, as coisas do mundo, amamos tanto essa vida e nos apegamos a ela, nos agarramos à vida com tanta força, com tanto amor, com tanta adoração, que pensar em glorificação para nós é pensar nos pontos altos nessa vida. Talvez no seu casamento, na sua formatura, num dia que você vai ser exaltado, reconhecido, admirado por várias pessoas. Mas Cristo aqui, ele diz, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E a glorificação do Filho do Homem envolve a angústia da alma de Cristo. Nós temos muito que aprender nesses 3 versos, 24, 25 e 26. Ele diz, em verdade vos digo, e só aqui já há um grande alerta para nós. Jesus está nos chamando para uma afirmação solene. Sempre que ele usa a fórmula em verdade, há o peso da afirmação solene da verdade absoluta. Não há forma de contrariar essa verdade, de mudar, de entender diferente, de aplicar de outra forma. Em verdade vos digo. E ele usa uma ilustração grandiosa. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Se o grão de trigo, e aqui acredito que na mente de vocês está muito claro isso. Uma semente, ela tem um propósito. E quando essa semente, então, é semeada, quando ela está ali na terra, para que ela produza muito fruto, é necessário que aquela semente seja destruída, ela se desfaça, ela morra. Se a semente não morre, aquela semente não cumpriu o seu propósito. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Ele poderia ter falado de outra forma que não houvesse essa expressão, fica ele só. A ideia, irmãos, e já aplicando a nós, é que nós também somos chamados a seguir a Cristo. Seguir a Cristo envolve pegar a cruz. Seguir a Cristo envolve a mortificação do pecado que há em nós. Mortificação de muitos desejos que estão em contrariedade com a vontade de Deus. E quando nós não queremos mortificar isso, nós queremos enaltecer, amar, nos apegar a estes prazeres, nós estamos fazendo isso voltado para dentro de nós. O chamado ao Evangelho é para fora de nós. Então, o egoísmo, o egocentrismo, é algo exatamente contrário àquilo que Cristo tem nos chamado a viver. E o grão de trigo, quando ele não morre, ele fica só. Ele não usufrui dos frutos, da multiplicação, da expansão. Isso tem uma estreita relação com a nossa vida cristã, com o nosso chamado ao Evangelho, com aquilo que Deus estabelece para nós na comunhão. Hoje nós cearemos. E tenho repetido para vocês algumas vezes que eu tenho uma enorme dificuldade de, num casamento, por exemplo, ou numa festa de 15 anos, dar ali ceia para os noivos somente quando o povo de Deus, testemunha daquele ato belíssimo, é excluído, é tirado da comunhão da ceia, porque ceia não é algo que a gente faz só. Ceia não é algo que a gente faz online, em casa. Ceia envolve comunhão. E comunhão, nesses tempos estranhos, envolve mortificação. Envolve risco. Envolve esforço de você sair da sua casa. Correndo risco. Sim, o risco é real.
para ter comunhão real, experiencial com seus irmãos. Se a semente não morre, fica só, não produz frutos. Você vê o quanto tem aumentado o número de casais que se casam e que não querem ter filhos? Não querem simplesmente porque não querem mesmo. Ficam só. Porque filho dá trabalho. E quem aqui tem filhos sabe o quanto dá trabalho. E quando cresce, dá mais trabalho. Ter 2 filhos dá trabalho. Ter 3 filhos, 4 filhos dá trabalho. Mas o que Deus estabeleceu e o que Deus nos chamou? E onde Ele disse que estaria a nossa herança, a nossa alegria? Quando nós começamos a olhar para a palavra e aplicar nesses detalhes tão importantes, nós começamos a perceber o quanto nós, muitas vezes, achamos que somos uma boa semente. Mas nós não gostamos daquela parte em que Deus diz: multiplicai-vos, enchei a terra, dê fruto. Porque isso envolve mortificação, envolve sacrifício. E aqui vamos expandir um pouco mais. Nós sabemos que não só os casais têm diminuído a coragem de ter filhos, como até mesmo as pessoas têm diminuído sua coragem de se casar. Porque casar também envolve mortificação. Ou você acha que o seu futuro marido, a sua futura esposa, vai ser aquela pessoa tão perfeita que não vai te dar trabalho? Cristo usa um exemplo que aponta para Ele, mas que nele aponta para nós, porque Ele nos chama a ser como essa semente que dá fruto. E para dar fruto, ela tem que se expandir, ela tem que se quebrar. E então, nós vamos ampliando esse entendimento, quando Ele diz: quem ama a sua vida, perde-a. Aqui está o ponto. Quem ama a sua vida mais do que a Deus, mais do que o propósito para o qual Deus nos chamou, quem ama e se agarra e se apega aos seus prazeres, perde. Isso, irmãos, os mais experientes aqui certamente entendem perfeitamente isso. Porque em várias fases da sua vida, em vários momentos da sua vida, você fez coisas contrariadas, você fez coisas difíceis, mas lá na frente você viu o quanto isso foi frutífero para você. E à medida que nós vamos vivendo, experimentando, nós vamos ainda nessa luta, e é uma luta minha, de querer viver os meus momentos, os meus prazeres, as minhas coisas, mas Deus nos chama a multiplicar, a expandir, a se relacionar. E esse relacionamento, ele desgasta, ele mortifica você. Porque, ao contrário do que a palavra orienta, nós não vemos muito aí as pessoas amando o próximo mais do que a si, ou como a si. Cada um se ama. É o que a gente vê no dia a dia. E ninguém cuida de você. Por causa do pecado. E o Evangelho, então, ele é confrontador, exatamente porque ele nos chama para fora de nós. Quando nós só queremos viver para dentro, focados em nós. E foi nesse sentido que o pecado entrou no coração, entrou no mundo e amaldiçoou todas as coisas, porque ali Satanás sugeriu exatamente que nós nos amássemos, fôssemos grandes. E diz: Deus não deixa você fazer essas coisas porque Ele tem medo de você ser igual a Ele. Vai, pega, se ame ao ponto de se igualar a Deus, ser grande como Deus. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. E aqui cabe uma explicaçãozinha. Quando o texto usa a palavra odeia a sua vida, isso assusta algumas pessoas, mas nós precisamos ler toda a sentença. Aquele que odeia a sua vida neste mundo. E aqui a ideia é aquele que não encontra todo o seu prazer, todo o seu foco, toda a sua dedicação nesse mundo.
naquilo que você tem nesse mundo, nas conquistas desse mundo, na glorificação que você aguarda nesse mundo. Ele diz, aquele que não liga para essas coisas, em primeiro lugar busca a justiça de Deus, o reino de Deus, esse preserva a sua vida. E isso é um paradoxo para nós. Se eu amo a minha vida, eu perco a minha vida. Exatamente. Irmãos, num último exemplo, nós vemos quando as pessoas se veem diante de uma séria doença, de um sério problema, de risco de vida, quanto mais elas se apegam à sobrevivência ou à vida, mais elas se afundam, mais elas adoecem, mais elas encontram problemas emocionais, psicológicos de toda sorte. Mas aqueles que tranquilamente vivem e usufruem sim daquilo que Deus dá, diante dos desafios da própria vida e morte, eles confiam no Senhor. E a preservação que Cristo fala aqui é da preservação da vida eterna, da salvação eterna. Se alguém me serve, Jesus diz, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E aqui, veja, ele está falando para os seus discípulos, ele fala para os gregos que queriam falar com ele, e a gente nem sabe se esses gregos conseguiram ou não conseguiram. Ele diz, se alguém me serve, se alguém me busca, então siga-me. Como que é seguir a Cristo? Verso 23, é chegada a minha hora. Se alguém me serve, segue-me. Enfrente a sua cruz também. Mortifique-se para a glória do Pai, e assim você é glorificado. Onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora, Jesus diz, está angustiada a minha alma. O que direi eu? Veja que, quando Cristo fala que é chegada a hora, fala da semente, da mortificação, do apego a essa vida, imediatamente no verso 27 ele é tão transparente que diz, mas eu não estou fazendo isso com toda facilidade, cantarolando e tranquilo. Lembre-se, Cristo é homem, ele sofre, ele sente angústia, ansiedade, medo, fome, sono. E ele diz, agora está angustiada a minha alma. O que eu direi? Eu sei que eu tenho que fazer isso. Chegou a hora, eu reconheço o momento. E eu sei o que significa isso, por isso eu falo do grão de trigo. Se eu não morrer, não tem muito fruto, não tem muitos filhos, é necessário que eu morra. Mas, sabendo disso, a minha alma se encontra em mais profunda angústia. Para que você entenda que Cristo não era alguém que enfrentava as coisas por ser Deus com toda facilidade. Ele é homem. E ele enfrenta as dificuldades. E tudo isso, irmãos, para que eu e você saibamos que nós teremos dificuldades, mas ele venceu as dificuldades. Ele enfrentou as dificuldades. E veja que aqui ele diz, o que eu vou dizer diante disso? A minha alma está angustiada. Mas eu direi, Pai, salva-me desta hora? E há algumas traduções bíblicas que preferem aqui colocar uma exclamação nessa segunda sentença, outras a interrogação, mas de maneira nenhuma muda o sentido. Ele está dizendo, eu estou angustiado, mas eu vou fazer o quê? Chegou a hora, eu sei que é a hora, eu vou pedir para o Pai me tirar dessa hora, não cumprir o propósito na minha vida? Não. Precisamente com este propósito eu vim para esta hora. Isso nos leva diretamente no primeiro texto que nós lemos na liturgia, lá em Mateus 26. Quando ele diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas eu vim para esse propósito. Seja feita a tua vontade. Em outro aspecto que podemos aplicar para nós, irmãos, é como nós enfrentamos as nossas dificuldades na vida.
Muitas vezes nós passamos por situações extremamente difíceis. Sim, cada um de nós aqui. Se você ainda não chegou lá, você vai experimentar coisas muito difíceis. O que você faz? Você para de querer viver? Você se afunda completamente? Ou você enfrenta de frente o que precisa ser enfrentado? Eu algumas vezes falo em conversa com vocês mesmos. Eu falo, tá, é difícil, é um problema, mas e agora? Você vai sentar no meio-fio e chorar? E pronto? E você vai ficar nessa vida o tempo todo? Não. Levanta, toma um banho, se alimenta, vai para frente. Prossiga. Isso é entendimento de que Deus é soberano, de que todas as coisas cooperam para o seu bem. Não estou diminuindo a dor ou os sofrimentos de forma nenhuma, nós sofremos mesmo. Mas é exemplo do luto, que tem sido algo constante e frequente nos últimos tempos para nós. Nós vamos ficar em luto sobre os problemas da nossa vida por quanto tempo? O luto é necessário, o choro é necessário, o sofrimento faz parte. E você não pode ser alguém que simplesmente ignora o sofrimento ou finge que não sofre. Sofra, mas sofra por um tempo. Levante, toma banho, se alimenta e segue adiante. Porque não acabou para você ainda. Se tivesse acabado, você bem saberia. Cristo aqui nos mostra com essas perguntas aqui, com esse raciocínio, exatamente isso. E se você diz, mas Ele é Cristo, eu digo de novo, Ele habita em você. Ele diz, está profundamente angustiado a minha alma, mas que eu direi, Pai, salva-me dessa hora? Precisamente com esse propósito, eu vim para esta hora. Não tem outra situação, não tem outro rumo. Nós ficamos tão envolvidos em reclamar, em lamuriar, em ficar tendo dó de nós mesmos em tantas situações que isso nos impede de seguir adiante. E uma das características do povo de Deus que precisa existir é exatamente essa, é a capacidade de se recobrar e ir adiante, seguir, não ficar amargurado, reclamando. Nós vimos um pouco disso no texto de Ruth, veremos ainda hoje à noite também. Nós precisamos reagir confiados naquele que tem controle de todas as coisas. Se eu simplesmente desisto, eu estou dizendo, Ele não sabe conduzir todas as coisas. Verso 28, então, ele faz como que se fosse uma oração, dizendo, Pai, glorifica o Teu nome. Então, naquele momento, o texto diz que veio uma voz do céu. Veio uma voz do céu. Assim como no batismo, no Monte da Transfiguração, Deus o Pai testemunhando do Filho. É de fato chegada a hora. Esse é de fato o meu Filho. Pai, glorifica o Teu nome. E o Pai então responde, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. As pessoas ali, naquela confusão toda, uns não entendem que barulho foi esse. Eles ouviram uma voz, mas será que foi um trovão? Verso 29 diz. Outros, não, um anjo falou com ele. E Cristo então responde para eles, veja, Ele está testemunhando de mim, é para vocês entenderem quem eu sou. Não foi por mim que veio essa voz, e sim por vossa causa. E então no verso 31 ele repete, chegou a hora, chegou o momento de ser julgado esse mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Aqui, irmãos, no verso 31 nós temos de forma muito clara, aquilo que nós falamos na nossa doutrina presbiteriana, que o reino de Cristo foi inaugurado nesta fase. Que nós, então, já estamos nos últimos tempos. Aqui, ele diz, chegou o momento de ser julgado esse mundo. O seu príncipe está condenado. Ele será expulso do seu poderio nesse mundo. O fim dos tempos estão começando agora. Chegou a hora. O seu príncipe não vai mais ter esse domínio que ele tinha.
E quando eu for levantado, e aqui levantado é a cruz, levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Veja que em todos esses versos aqui, ele está abrindo o entendimento para algo simples, de gregos que chegaram na porta do templo onde ele ensinava, na época da festa. Os gregos então dizem: queremos ver Jesus, queremos ter acesso a Jesus. E ele diz: é chegada a hora. Verso 31 de novo: chegou o momento. E quando eu for levantado, atrairei todos, o mundo, o meu evangelho atingirá todas as nações. Até os gregos já estão chegando. E então o evangelista nos diz que ele estava apontando para a cruz, o gênero de morte que estava para morrer. Ele sabia que seria levantado no madeiro. E a multidão então diz: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. Como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? As pessoas então estavam entendendo claramente que ele dizia ser o Cristo, o Messias que toda a lei apontava. Mas eles dizem: a lei diz que o Messias, ele permanece para sempre. O seu reinado, o seu poder é para sempre. E veja, a conexão que as pessoas fazem é algo que possivelmente nós faríamos também. Ele está dizendo que o príncipe desse mundo será expulso. E as pessoas pensando sempre no reino temporal, amando mais essa vida do que a vida eterna, sem entendimento do aspecto espiritual, elas dizem: se o príncipe é expulso e então o Cristo, que é o nosso rei, permanece para sempre, como é que ele vai ser levantado? E eles sabiam, levantado no madeiro, como é que ele vai ser morto? Quem é esse Filho do Homem? E Jesus então, assim como ele fez com a situação com os gregos, ele faz aqui também. Ele começa a ensinar mais coisas, ao invés de ficar discutindo com essas pessoas novamente. Ele diz: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas, retirando-se, ocultou-se deles. Ainda por um tempo, ainda por um pouco, a luz está convosco. Eu sou a luz, ele havia dito lá nos capítulos anteriores. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. Cristo é a nossa condução, Cristo é a nossa luz. É em Cristo que você tem tudo aquilo que você precisa para ser como aquela semente que é morta para dar fruto. Se você se fecha em você, você vai para o escuro, você se afasta da luz. É impossível servir a dois senhores. Se você serve a si, você vai para o escuro. Se você serve a Cristo, na comunhão, na expansão, você segue aquele que ilumina o caminho pelo qual você deve andar. Enquanto você tem a luz, credes na luz, para que vos torneis filhos da luz. O próprio Cristo aqui encerra aquilo que ele havia dito ser ele, a luz do mundo. Nós aprendemos ali sobre a festa, os luzeiros, a iluminação. Ele é a luz nesse mundo de trevas. O fim dos tempos começou. Calamidades, trevas. O que nós temos vivido, irmãos? Quem acompanha notícias aí? Nós temos vivido num tempo de luz, nós temos vivido num tempo de trevas, extremas trevas, escuridão. Mas como se, andando num mundo completamente escuro, você é um luzeiro. E você não é um luzeiro para ser colocado escondido debaixo da cama. Você é um luzeiro que é chamado a iluminar. Assim como aquela semente. Se você guarda uma semente,
fica ela só. Se você esconde e diz, eu gosto tanto dessa semente, eu não quero que essa semente se quebre, eu vou ficar com essa semente de lembrança, a semente não vai cumprir o seu propósito. É como você pegar a luz, e diz, eu gosto tanto dessa luz, e eu nunca vou acender ela para ela não se desgastar. Deus nos chamou para uma vida de desgaste para o nosso próprio benefício, para nos gastar e esgaçar nos relacionamentos, na vivência, nessas dificuldades que eu e você enfrentamos. Eu não sou diferente. É desgastante, é cansativo, e por repetidas vezes eu ouço as pessoas dizendo para mim, como é que você consegue ser pastor? Porque mexer com gente é muito difícil. É difícil. Mas é esse o chamado. E esse chamado não é só para mim. Ou você quer ser o ermitão, longe de todo mundo? E aí então seus problemas estão resolvidos? Não. Deus te chamou a se desgastar. Porque em se desgastando como uma semente, você ilumina. E você então pode estar esperando um momento melhor da sua vida, porque agora suas emoções não estão legais. Talvez agora a sua fase de vida não esteja tão boa. É chegada a hora, é agora, não é depois. Porque a gente não sabe o que vai vir depois do Covid-19. A gente não sabe o que vai vir depois nos seus relacionamentos, na sua família. Quem vai morrer primeiro no seu lar? Vamos pedir que Deus nos abençoe na Santa Ceia. Senhor Deus, Pai de amor, nós estamos aqui, ó Pai, diante de um chamado claro do Senhor sobre sermos como uma semente. Assim como Cristo foi, o Senhor tem nos chamado a carregar a nossa cruz, mortificando o nosso eu, nosso egoísmo, nossa altivez, para servir a Ti, em servir o próximo, em amar o próximo. Isso é um grande privilégio, ó Pai, porque nós estamos indo na contramão do mundo, e o Senhor tem nos aberto os olhos, mostrando como nós precisamos gastar a nossa vida, iluminando, tendo comunhão, nos relacionando com as pessoas. Ajuda-nos, ó Pai, porque para muitos de nós, tudo isso é muito angustiante, como nós vimos no texto. Nós pedimos então que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê instrução, que o Senhor nos dê a capacidade, e que o Senhor use, ó Pai, neste momento de Santa Ceia, esses elementos que nós, ó Pai, separamos aqui, a junta diaconal preparou com todo cuidado, ó Pai, para que sejam sinais visíveis dessa operação invisível que o Senhor faz dentro de nós, para que nós possamos responder ao Teu chamado, para que nós venhamos a ser uma semente que frutifica. Usa, ó Pai, esses elementos e dá-nos entendimento à mesa da comunhão que nos envolve, do laço que nos une, ó Pai, irmãos dessa igreja, um laço eterno, um laço superior ao laço sanguíneo. Ajuda-nos a entender, ó Pai, a profundidade dessa comunhão, para que nós tenhamos mais satisfação em nos desgastar por amor ao próximo. Que nós tenhamos coragem de abrir mão dos nossos confortos, dos nossos conceitos, dos nossos pensamentos, por amor ao próximo, para que a Tua luz brilhe cada dia mais e mais nas nossas vidas. E então, o Senhor volte para cear conosco.
nós consagramos, ó Pai, esses elementos para que o Senhor os utilize para a nossa bênção. Eles não deixam de ser pão e vinho, mas nós pedimos que o Senhor os utilize, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos alimente, que o Senhor nos fortaleça, porque nós temos vivido momentos angustiantes, ó Pai, de medo, de incertezas, mas porque nós estamos apegados a esse país, as incertezas que movimentam esse país, essa economia, a nossa economia particular. Dá-nos, ó Pai, à mesa com o Senhor, o vislumbre do Teu reino, para que as notícias desse mundo não nos angustiem tanto, porque a certeza, a convicção de pertencimento ao Teu reino, aos céus, sobrepuje, ó Pai, essa aflição que nós vivemos nesse mundo de escravidão. Abençoa-nos, ó Pai, fortalece-nos, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Gostaria... Som. Ok, som. Aí. Ok, obrigado. Gostaria de chamar os presbíteros à mesa do Senhor, para que nós possamos servir a Igreja de Cristo. Jesus Cristo, irmãos, como nós vimos no texto de João, ele bem sabia a hora, ele sabia o propósito, sabia o que aconteceria e, sabendo de toda aquela angústia e dor, de receber sobre si os pecados, os nossos pecados, mesmo assim ele enfrenta, ele levanta, ele vai à cruz, e como ele mesmo já havia dito, ninguém tira a minha vida, eu vou lá entrego. A sua vida também não está entregue. Se você é de Cristo, se você já o confessou como Senhor, Ele pagou com preço de sangue a sua vida, e Ele tem controle sobre a sua vida. E para mostrar o cuidado que Ele tem sobre você, Ele nos deixa tudo aquilo que essa mesa representa. O seu sustento, a provisão que você precisa para continuar firme, confiando no Senhor, seguindo adiante nas lutas, nas aflições dessa vida. Se você é membro dessa igreja, está em plena comunhão com o Senhor da igreja, com a igreja, não está em disciplina, você deve participar desses elementos, já o confessou como Senhor e Salvador. Se você não é membro dessa igreja, não confessou a Cristo como seu Senhor, corra, é chegada a hora. É necessário seguir a Cristo, viver o Evangelho de Cristo. Evangelho de Lucas, capítulo 22, no verso 14, diz: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos.
E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Recebei e reparti entre vós. Momento de comunhão. Momento em que Ele nos chama a ser como aquela semente. Os presbíteros vão servir vocês, os elementos. Peço que, à medida que se aproximarem, aqueles que vão participar fiquem de pé. Os cálices da extremidade, coloridos, estão sem álcool para qualquer pessoa que tenha alguma restrição. Sirvam-se e esperem até que todos sejam servidos e nós cearemos todos juntos.
Todos os irmãos receberam os 2 elementos? A palavra do Senhor nos diz que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão com seus discípulos e, tendo dado graças, Ele o partiu e disse: "Isso é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim." Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: "Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Todas as vezes que comerdes o pão e beberdes do cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Tomai e comei dele todos." Pai Santo, Deus misericordioso, Deus compassivo, Deus longânimo, te louvamos, ó Pai, te agradecemos por mais esta oportunidade, ó Pai, de participar da Tua mesa, participar, ó Pai, desse banquete que o Senhor providencia para cada um de nós. Te louvamos, ó Pai, porque mesmo sabendo que não somos merecedores, o Senhor olha para nós, tem compaixão, misericórdia e permite que assim possamos nos achegar a Ti, possamos, ó Pai, fazer parte da Tua família, fazer parte, ó Pai, do Teu reino. Sê conosco, ó Deus, sê misericordioso a cada momento, perdoando, ó Pai, as nossas falhas e permitindo, ó Senhor, que sejamos fiéis a Ti, que sejamos, ó Pai, cada dia mais desgastados na nossa vida para o Teu convívio, para o Teu reino, ó Pai. Possamos, ó Deus, ser essa semente que frutifica, essa semente, ó Pai, que fala, que leva a Tua mensagem àqueles que nos rodeiam. Que através, ó Pai, do nosso convívio, através, ó Pai, dos nossos atos, sejamos um espelho, sejamos, ó Pai, a inspiração para aqueles que não Te conhecem, para aqueles, ó Pai, que andam angustiados, à procura de um apoio, à procura, ó Pai, de uma razão para o seu viver, que eles possam encontrar, através dos nossos exemplos, encontrar a Ti, ó Pai, encontrar a este que tem nos inspirado, a este que tem nos dado, ó Pai, a alegria de viver, a alegria de Te buscar a cada dia, ó Pai. Te louvamos mais uma vez, Te agradecemos pelo privilégio de sermos abençoados por Ti, de podermos, ó Pai, nos reunir para vir, para Te cultuar, ó Pai, para contemplar a beleza da Tua santidade. No nome de Cristo Jesus é que nós oramos a Ti, ó Pai. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e glorioso Pai, e as ternas consolações do Santo Espírito de Deus repouse sobre vós e sobre toda a Igreja de Deus, espalhado por toda a terra, desde agora e para todo o sempre. Amém. Podemos assentar, irmãos? Obrigado, irmãos. Som. Isso. Gostaria de saudar aqui, temos um visitante, não é isso? Heleno. Isso. Satisfação tê-lo conosco aqui, uma alegria, viu? Que Deus te abençoe. Nós ficamos sempre muito alegres em receber visitantes. Será sempre muito bem-vindo em nosso meio. Bom, irmãos, eu gostaria de
pedir que vocês, se ainda não oram pelo nosso país, que vocês criem um propósito de oração específico nesse sentido. Orem por tudo isso que nós temos passado, toda a situação. O Senhor Deus sempre preservou o seu povo em meio a situações como estas que nós estamos passando. Então, ore nesse sentido, para que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos preserve como igreja naquilo que Ele nos tem sustentado. Também ore por tantas famílias. Essa semana eu recebi notícia de vários pastores que faleceram. Nós, por causa dessa briga toda política, nós não sabemos se de fato é 100% de Covid ou não é, mas de toda forma pessoas têm morrido, né, e as famílias estão enlutadas, a dor tem se espalhado, a incerteza, a angústia, medo, tudo isso tem invadido o coração de várias pessoas, e é importante que você ore pelo país e ore nesse sentido, tanto por você, para que Deus esteja te preparando, te abençoando, te preservando, mas também intercedendo uns pelos outros. Nós precisamos, como igreja, nos posicionar. Um texto claro que nos fala sobre isso, ali em Crônicas, quando Deus diz que se o povo dele, né, que se chama pelo nome dele, se humilhar, orar, ele haveria de abençoar esse povo. Nós precisamos nos humilhar diante de Deus, a propósito, para tudo isso que está acontecendo. E um desses propósitos, claramente, humilhem-se diante de Deus, busquem a Deus, orem ao Senhor, porque Ele tem propósito em tudo isso, e é necessário que nós nos voltemos a Ele, no qual nós confiamos. Então, façam esse propósito. Eu pensei em fazer isso de forma oficial, em nome da igreja, mas quero pedir primeiro, individualmente, a você que ore nesse sentido, aumente o seu período de oração e tenha em mente esse propósito, que é orar pelo nosso país. Muitas coisas estranhas, muito estranhas, têm acontecido, e nós precisamos da bênção daquele que governa sobre todas as coisas. Deus abençoe vocês. Logo mais às 18h30 nós nos reuniremos aqui para cultuar a Deus mais uma vez. Ide em paz.